Olá, meu nome é Diogo Oliveira Costa. Vamos realizar o trabalho de PCA Soluções em Engenharia, professora Mariana Navega. Esse trabalho eu estou realizando junto com meu colega Marcos Antônio Mancilha. Siderurgia, produção do aço, tratamento de efluentes e sustentabilidade. Soluções em Engenharia. Nós vamos falar dessas 4 etapas de trabalho. A primeira é geração de ideias, a segunda, seleção da melhor ideia, a terceira, seleção de ferramenta e, por último, que é a quarta, utilização da ferramenta de métodos selecionados. Geração de ideia contempla o brainstorming e 10 potenciais ideias de problema. A segunda, que é a seleção da melhor ideia, ferramentas de priorização, projeto a ser implementado, matriz de gravidade, urgência e tendência. A terceira é seleção de ferramenta, que vai ser utilizado também no projeto de implementação, concepção do objetivo até a fase de implementação e o PDCA. Utilização de ferramentas de método selecionado, que dentro dele é planejar a implementação do projeto, criar uma fase de possível resultado obtido com a implementação. Aqui nós temos uma breve, sobre a produção do aço em uma siderurgia, que são os principais pontos da fabricação do aço. Nessa parte inferior, a gente inicia com o pá de matéria-prima, que é onde são armazenados, claro, as matérias-primas e os insumos, e dali faz a distribuição para a sequência, que são a sinterização, a coqueria, para os altos fornos. E logo em seguida, após o pasto, vem a sinterização e a coqueria, que são parte dos fundentes, para a fabricação do aço. Após isso vem o alto forno, que lá é produzido o ferro gusa. Logo em seguida a aciaria, que o alto forno ele manda para a aciaria o ferro gusa, e a aciaria, através de aditivos e adição de alguns produtos, ela gera o aço. E por final, o lingotamento. Nessa produção do aço, nesses contextos aqui, é gerado vários efluentes, Então, por isso, nós temos a nossa parte de tratamento de efluentes, que tem os 4 pontos principais, que são das parte de sustentabilidade, o reuso de efluentes, tratamento de efluentes líquidos e responsabilidade corporativa. Na primeira etapa, que é o brainstorming e 10 potenciais ideias de problema, temos seleção de problema real para ser analisado e solucionado. Problemas identificados na indústria siderúrgica. Problemas relacionados a resíduos líquidos, sólidos, gasosos, oriundos da indústria siderúrgica. A siderurgia, ela gera muito, resíduo. Poluição do ar, doenças respiratórias, agudas, graves, até doenças crônicas. Proposta de reuso de resíduos sólidos oriundos da indústria siderúrgica. Impactos dos resíduos sobre a saúde da população e o meio ambiente. Controle de emissão de gases contaminados com material particulado, com minério, coque, o carvão. Tratamento de água com resíduos sólidos, lama, poeira para reuso. Eu trabalho em siderurgia e lá a gente faz essa reutilização, da água. Praticamente 99% da água é tratada e reutilizada em vários
locais do nosso processo. Aceleração das etapas de produção do aço, redução do custo de produção do aço. E é ligado juntamente a isso, né? Você reutilizar, você cuidar, tudo reduz custo. Aí temos a seleção da melhor ideia. Nessa seleção de melhor ideia, nós vamos utilizar a ferramenta GUT, que tem três critérios de utilização para priorizar as ações e 5 pontos de classificação, a prioridade dos projetos, né? Que a pontuação vai de 1 a 5. E dentre essas três, nós temos a gravidade, que ela classifica as ações que você precisa realizar conforme o impacto que elas terão em outras atividades do projeto. A urgência, considera o tempo restante para resolver cada situação. E a tendência, é uma projeção da velocidade que um problema não resolvido pode levar para piorar. Cada projeto ganha 3 notas. Uma para a gravidade, o 2, outra para a urgência, 3, a última para a tendência, que aí, contudo, após o resultado, você faz a multiplicação desses números, né? Que aí sai a pontuação de cada projeto. As maiores notas indicam o que é a prioridade. Essa ferramenta é excelente porque dentro de uma indústria ou dentro de uma empresa, são várias ideias que surgem, porém não fica viável fazer tudo de uma vez, né? Então tem que ter realmente uma ferramenta como essa para priorizar o que for mais importante. Aí aqui nós citamos alguns exemplos, né, em cima do nosso trabalho, que são os projetos analisados. Nós temos a matriz GUT, que é a GUT. Aí colocamos aqui problemas relacionados a resíduos líquidos oriundos da indústria siderúrgica. A gravidade 5, a urgência 5, a tendência 4. Multiplicando isso tudo, temos 100. Problema relacionado a resíduos sólidos oriundos da siderurgia, 4, 4, 4. Multiplicando os 3 vai dar 64. Problemas relacionados a resíduos gasosos oriundos da indústria siderúrgica, multiplicando esses valores vai dar 80. Poluição do ar aguda, a doença a poluição do ar é bem crítica também. São doenças respiratórias agudas, graves, até doenças crônicas, permanentes. Eu me recordo que no início da produção da minha empresa, ela recebeu bastante processo até referente a isso, porque foi bastante poluição, né? A chuva de prata que nomearam ela, mas hoje tem vários pontos de controle distribuídos em vários locais, vários bairros diferentes para minimizar, né, controlar esse problema de poluição no ar. É bem gratificante até, a empresa está monitorando isso tudo. Poluição do ar, doenças respiratórias agudas e graves, até doenças crônicas permanentes. E aí, a gravidade deu 4, a urgência 3, a tendência deu 3. Multiplicando isso, deu 36. A proposta de reuso de resíduos sólidos oriundos da siderurgia deu 3. No total dá 18. Até esse momento aqui nós temos resíduos líquidos oriundos da indústria siderúrgica, que ela está com a pontuação maior, então ela já vem em primeiro lugar, depois o gasoso, o sólido, né? Vamos dar continuidade aqui. O projeto está sendo implementado, como nós já vimos aqui, que é o primeiro. O projeto a ser implementado vai ser o problema relacionado a resíduo líquido oriundo da indústria siderúrgica, que ele está com a maior classificação aqui, né?
dando continuidade aqui na escala. Impacto dos resíduos sobre a saúde da população e meio ambiente. Gravidade 5, urgência 3, tendência 3. Multiplicando vai dar 45, ela que está em quarto lugar, também é bem crítico. Controle de emissão de gases contaminados com material particulado, com minério ou coque. 4 vezes 4 vezes 3 igual a 36. Quinto lugar. Tratamento de água com resíduo sólido, que é a lama e poeira. Essa lama aqui também é interessante, que ela o reuso dela tem para alguns segmentos, né? Até essa lama ela dá para ser utilizada como tijolo, né? De barro. Muito legal o tratamento de resíduo de sólido também. Aceleração das etapas de produção do aço, está em décimo lugar, e redução de custos da produção do aço, em sétimo lugar. Vamos dar continuidade. Agora nós vamos falar sobre a terceira etapa, que é a seleção de ferramentas. Vamos estar utilizando a ferramenta PDCA, que é fantástica. Identifique o problema, descubra onde e por que ele começa, planeje as melhorias, crie um plano de ação. Envolva as pessoas, execute o plano, analise se tudo foi executado como planejado e se o resultado esperado realmente ocorreu. Deu certo? Compartilhe a aprendizagem e padronize o processo. Não deu certo? Reflita o que pode ser mudado e gire o PDCA. A última etapa é a utilização de ferramentas de método selecionado. Planejar. Essa etapa do PDCA é fantástica também, que a parte do planejamento é onde que praticamente se ganha o jogo, né? Fazer um bom planejamento com as pessoas certas, envolver todo mundo, é excelente. Seleção de um processo, atividade ou máquina que necessita de melhoria e elaboração de medidas claras e executáveis, sempre voltada para a obtenção dos resultados esperados. Planejar o trabalho a ser realizado por meio de um plano de ação, após a identificação e reconhecimento das características e descoberta das causas principais do problema. Após, nós temos o D, que é o fazer, que é a implementação do plano de elaboração e acompanhamento do seu progresso. Realizar o trabalho planejado de acordo com o plano de ação, execução de garantia de qualidade, cumprimento dos padrões. O C, que é o verificar, que é o check, né? Análise dos resultados obtidos com a execução do plano e, se necessário, reavaliação do plano. Medir ou avaliar o que foi feito, identificando a diferença entre o realizado e o que foi planejado no plano de ação. Verificação do cumprimento dos padrões da qualidade. E o A, que é o agir, caso tenha obtido sucesso, o novo processo é documentado e se transforma em um padrão. Tudo linkado diretamente um com o outro, né? Uma ferramenta também muito boa. Que é o ciclo do PDCA, que é o plano. Ao planejar, considerou-se as seguintes perguntas. Qual é o principal problema que precisamos resolver? Problemas relacionados a resíduos líquidos oriundos da indústria siderúrgica, especificamente definição de tratamento de efluentes para estes resíduos líquidos. Esse é o problema certo para trabalhar? Acordo com o método da análise de melhor ideia, ele foi identificado como prioridade
na necessidade da resolução. Que informações precisamos para entender completamente o problema e sua causa raiz? Entender o processo de produção do aço, analisando que efluentes líquidos são gerados a cada etapa do processo produtivo. É possível resolvê-lo? Sim. Com o uso das ferramentas certas é possível um adequado gerenciamento dos resíduos líquidos. Quais os recursos que precisamos? Pessoal especializado, material químico e biológico, estação de tratamento de efluentes líquidos. Pessoal especializado, esse é excelente. Fazer uma banca, um bom planejamento, é essencial para o projeto. Que recursos temos? Dispomos de recursos humanos e instalações, necessitando ainda de treinar mais profissionais e adquirir produtos químicos e biológicos. Bastante treinamento. Quais são as medidas de sucesso? Avaliar a qualidade do efluente que sai da ET, indicando se a mesma está dentro dos padrões aceitáveis para despejo em corpos hídricos, descarte e até reuso. Aquele tópico que eu falei, né, que de alguns pontos a gente utiliza praticamente 99% da água como reuso para torre de resfriamento e dentre outras, né, dentro do próprio processo. Como os resultados de um pequeno teste serão traduzidos para uma implementação em larga escala? É possível ampliar a escala de testes laboratoriais e escala piloto de tratamento biológico e químico, desde efluentes para grandes reatores e grandes lagoas de tratamento. Ferramentas utilizadas nesse trabalho é o ciclo PDCA. Depois de encontrar a solução, certa parte desse problema ou uma nova maneira de otimizar um processo, podê-lo iniciar a implementação ainda em pequena escala. Planta piloto para alimentação do micro-organismo, bem como ajustes de tratamento químico, como não há certeza de que as soluções propostas serão bem-sucedidas, executá-las em toda a empresa ou em maior escala pode ser extremamente arriscado. Executar um plano de empresa antes de realizar pequenos testes pode comprometer os resultados esperados, aumentar os custos e causar estresse desnecessário nos integrantes dos processos. Por isso que é muito bom ter um grupo de trabalho bem qualificado, fazer um planejamento bem proveitoso, fazer um excelente, né, um planejamento de qualidade, para que os resultados sejam bons, até mesmo para o funcionário e principalmente para a empresa. A pequena escala associada a este produto implica no envolvimento de uma pequena equipe de um técnico e um engenheiro, de um único departamento, uma vez aprovados os testes para ser a escala macro, onde serão tratados na ET os resíduos previamente testados. Aqui cito uma planta de teste, né, que é uma pequenininha, uma micro, e aqui já é a indústria, que é a macro, né. Fez os testes, realizou, tá tudo ok, vamos plantar a macro. Vamos partir para o cheque. Durante essa etapa foi avaliada a solução proposta e os planos foram revisados quando necessário. O plano realmente funcionou? Sim. Os testes pilotos de alimentação de micro-organismos e uso de produtos químicos para tratamentos dos efluentes líquidos na indústria demonstram-se eficazes na redução de poluentes desse tipo de efluentes. Em caso afirmativo, houve algum problema no processo? Inicialmente foi necessário fazer a troca do pool,
de micro-organismos, já que o primeiro utilizado não conseguiu sobreviver aos compostos recalcitrantes. Porra, que palavra estranha. Presentes nesse tipo de efluente. Após a devida ambientação destes em escala piloto, foi possível ampliar a escala de tratamento e adequar o tratamento químico para melhor polimento do efluente. Quais etapas podem ser aprimoradas ou precisam ser eliminadas de futuras iterações? A fase que pode ser aprimorada é a fase de ambientação do micro-organismo ao efluente, a partir do uso de pequenos reatores e progressivo escalonamento de tratamento. Uma vez analisado os compostos presentes no efluente, pode-se também verificar se há algum composto que se mostre prejudicial ao desenvolvimento microbiano. Neste caso, deve realizar tratamento prévio do efluente ou procurar novos micro-organismos que sejam resistentes à sua presença. ACT. Esta é a etapa onde será implementado o plano. Neste caso, considera-se as seguintes perguntas antes das ações. Quais recursos você precisa implementar a solução em grande escala? Para a ampliação do tratamento de efluentes em larga escala, é necessário ampliar a ampliação da equipe dedicada ao tratamento, com os devidos treinamentos técnicos e de segurança, verificação dos insumos dispostos, micro-organismos e produção de produtos químicos, e de cada condição das instalações, lagoas de tratamento, bem como a disponibilidade de recursos para monitoramento da qualidade dos produtos resultantes do tratamento. Pergunta 2. Que treinamento é necessário para uma implementação de adoção bem-sucedida? Treinamento para o uso de produtos químicos, treinamento para avaliação de qualidade de micro-organismos e sua eficiência na redução de poluentes, treinamento para monitoramento de qualidade de fluentes. 3. Como se pode medir e acompanhar o desempenho da solução? A partir do monitoramento de qualidade dos produtos resultantes do tratamento. Que oportunidades existem para melhorar? Reconhecer que há possibilidade de encontrar novos micro-organismos, bem como produtos químicos de menos custo para produzir o mesmo efeito sobre a qualidade dos efluentes. O que aprendemos que pode ser aplicado a outros projetos? A partir do conhecimento adquirido neste projeto, pode-se aplicar a outros tipos de efluentes de características físicas químicas semelhantes. Como o plano deu certo? Tal como foi esperado, sendo assim, não há necessidade de voltar ao estágio de planejamento para fazer ajustes, dispensando-se assim uma nova avaliação. Correu tudo bem, não vai ser necessário avaliar novamente, né? Considerações finais e conclusão. A produção do aço é um forte indicador do estado de desenvolvimento econômico, pois seu consumo cresce proporcionalmente ao desenvolvimento econômico do país. A siderurgia é a atividade mais fluente de todos os setores da indústria metalúrgica. Realmente, ela polui bastante. Por isso que eu estava falando que é interessante, é gratificante até ver como, pelo menos a minha empresa, ela investe bastante dinheiro para estar coletando a amostra do solo, né? Aplicando equipamentos no solo para fazer essa coleta online. Vários equipamentos de medição de particulado no ar, distribuído em vários pontos da cidade, não só a minha como outras, né? Até mesmo porque os órgãos
os órgãos de fiscalização ficam analisando constante, né? Esse sistema é tudo online para todo mundo. Se der alguma emissão de particulado alto ou algum contaminante no solo, é indicado diretamente para o INEA ou para qualquer outro órgão que seja da sua competência. Faz como a indústria, vamos de novo, que a siderurgia é mais poluente de todos os setores da indústria. Há necessidade de processamento de insumo para a obtenção do produto final. Faz com que a indústria siderúrgica seja responsável pela geração de enormes quantidades de efluentes líquidos. Desculpa, gente. Assim, ao identificarmos pontos de problemas e indicação de melhoria nesta indústria, este foi destacado como o de maior importância. Após o uso de ferramentas de gestão, foi identificado que os processos biológicos baseados na ação metabólica de micro-organismos que estabilizam o material orgânico biodegradável em ambientes controlados são muito usados, bem como os tratamentos físico-químicos que podem contribuir para a redução de poluentes nos efluentes líquidos. Foi feita a aplicação e implementação de uma ferramenta de qualidade como o ciclo PDCA, fantástico, onde chegou-se à conclusão da eficácia do método de protesto para a solução do problema identificado. Considerando a visão futura da sustentabilidade, as indústrias estão se adequando para novos horizontes, implementando os tratamentos de efluentes, mas note que ainda há muito a avançar nas tecnologias e conscientização do cuidado e meio em que vivemos e reuso dos efluentes. Isso tem que ser de todos, né? Não só das indústrias. Assim, o uso de um ciclo PDCA pode contribuir para o constante aprimoramento das soluções utilizadas. O planejamento é essencial para um bom desempenho e desenvolvimento das ações em serviços que contribuem significativamente para a sustentabilidade e sucesso das empresas. Ferramentas utilizadas nesse trabalho, usamos o brainstorm. Olha sobre ele, né? Brainstorm é uma ferramenta para a geração de ideias sobre um assunto definido, que foram aqueles 10 tópicos que a gente colocou lá em cima, né? Podendo ser resolução de problemas, design de produto, entre outros. É comumente usada quando se precisa de um maior conhecimento sobre um produto, processo, problema ou suas causas. Para a utilização dessa ferramenta, é interessante construir um grupo heterogêneo para estimular a romper seus limites e paradigmas, incentivando o maior número de ideias possíveis, permitindo assim um maior entendimento do assunto em pauta ou um avanço na resolução de um problema. Antes da reunião do brainstorm, o assunto deve ser definido claramente. No início da reunião, informa-se a todos os participantes regras do jogo e explicar claramente o assunto a ser tratado. Para uma reunião de brainstorm, ser produtivo, é interessante observar algumas regras. Não julgar ou opinar sobre as ideias apresentadas, arriscar novas ideias, plagiar ideias, fazer analogias e variantes, deixar os participantes à vontade, sem medo. Quantidade é o foco da reunião. Quanto mais ideias, melhor. As ideias manifestadas devem ser anotadas, de preferência onde todos possam vê-las. Todos merecem a mesma atenção, independente do cargo. Ao final da reunião, o grupo analisa criticamente as ideias, apresentadas, eliminando, agrupando e classificando-as. Encerrado o brainstorm, é esperado que uma boa quantidade de ideias sobre o assunto definido tenha sido gerada.
Essa aqui você realmente lança bastante ideia de tudo, né? Depois você vem um modo prático, peneirando, né? Para chegar num consenso. Matriz de priorização, a GOT é uma matriz de ferramenta que ajuda na priorização de resolução de problemas por meio de 3 critérios: gravidade, urgência e tendência. Aquilo que falamos lá em cima, né? Essa ferramenta é criada por Charles e Benjamin. É muito usada no setor empresarial e auxilia na definição de prioridades e na tomada de decisão. Avalie os aspectos de riscos para o negócio e o impacto que cada um deles pode ter ao longo do tempo. Com isso, as organizações podem identificar o que precisa ser corrigido imediatamente e o que pode ficar para mais tarde. Essa matriz serve para classificar cada problema e assim torna-se possível identificar qual assunto merece ser priorizado. Pode ser vista como uma base para tomar decisões. E cada uma com a outra fica bom. A gravidade é o critério de avaliação, impacto e intensidade. Urgência está relacionada ao tempo. Quanto mais rápido determinada situação precisa ser resolvido, mais urgente ela é. A tendência diz respeito ao padrão de evolução da situação. Em outras palavras, ela indica se o problema tende a piorar rapidamente ou se deve permanecer estável caso não seja solucionado. Passo a passo para aplicá-la, basta pontuar os problemas existentes e depois multiplicar as pontuações para obter o ranking. Liste seus problemas, liste seus problemas. 2, atribua pontuações para os problemas nas 3 variáveis: gravidade, urgência e tendência. 3, multiplique as 3 notas para obter o ranking dos seus principais problemas. 4, elabore planos de ação para solucionar ou reduzir os problemas. A limitação da metodologia está no fato de que ela não foca como resolver o problema, e sim a priorização. Qual questão deve ser trabalhada? Por isso, em muitos casos, esse método é utilizado em conjunto com o outro, como o ciclo PDCA. Assim torna-se ainda mais completo e eficaz, linkando o PDCA com um GOT. Gravidade, urgência e tendência, que é o GOT, né? A matriz de priorização do GOT. Uma palavra, urgência e tendência. Ciclo PDCA, planejar, fazer, verificar e agir. O PDCA é um dos métodos mais consagrados do mundo, podendo-se aplicar o ciclo PDCA em qualquer processo do SGQ. Ele oferece um ambiente de mudanças, favorecendo descobertas impactantes, insights criativos e inovações, o que contribui para manter a organização competitiva. Serve para tomar decisões de modo rápido e assertivo, mantendo a organização competitiva. Aqui é o slide do PDCA: identificação do problema, análise do fenômeno, análise do processo, plano de ação, execução, verificação, ação e padronização. Realizar o cheque do executor. Não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Referências. E é isso. Chegamos ao final. Muito obrigado.